Olá pessoal, eu me chamo Paulo Randal, moro num barco vencedor, na cidade de Alter do Chão, no rio Tapajós, um lugar maravilhoso, um verdadeiro paraíso. Era um sonho meu viver uma experiência de pelo menos 3 anos num barco. E assim comprei o barco vencedor em 2017, onde eu atendo meus clientes através do vídeo, do mapa astrológico em vídeo, atendendo pelo WhatsApp, conversando com as pessoas e assim realizando este sonho maravilhoso de morar num lugar tão espetacular na Amazônia, num barco no rio Tapajós, que tem uma água maravilhosa. Quando garoto, eu questionava muito sobre a existência, muito religioso, um pai muito religioso, morando na base, próximo ao portão de entrada de um templo religioso católico, que é o Convento da Penha, onde eu fui batizado logo que nasci, e uma mãe devota de Maria, um pai muito dedicado ao estudo da Bíblia e de estudos religiosos, que migrou para o conhecimento das questões de Allan Kardec, espiritismo, lia todos os livros, e não de prática, mas de leitura. E assim cresci vendo esse ambiente, de um lado católico, próximo de um templo maravilhoso, de outro um pai muito dedicado à espiritualidade, a entender Deus. E nesse contexto, meu nome Paulo veio porque meu pai queria um filho que tivesse o nome do apóstolo Paulo, ele era um admirador, e assim nasce o Paulo com toda uma carga e vem realizando de uma forma diferente do que era uma proposta do meu pai, porém voltada ao conhecimento, ao saber religioso, filosófico, e a astrologia entrou na minha vida de uma forma muito positiva. Quando garoto, eu já questionava muita coisa, sempre muito questionador. Por que Jesus tinha que fazer milagres? Parecia assim um negócio meio estranho. Por que milagre? Ele não podia conquistar a humanidade sem fazer fenômenos psíquicos, né? Hoje eu considero fenômenos psíquicos. No passado, como todo mundo, é milagre. Ele é poderoso. Hoje isso é usado nas igrejas aí, através da hipnose, para fazer o povo ficar lá, boquiaberto e, de uma certa forma, enganá-los. Mas faz parte da ordem da divindade tudo isso. A questão é que quando o menino, já garoto, né? A gente fala menino depois de uma idade já 57 anos, ele fazer agora em 28 de março. Imagine que a gente olha para a gente com 17 e acha que é um menino. Né? Então, nessa proximidade entre 15 e 17 anos, eu questionava muito se Deus é onisciente. Ele sabe tudo, muito antes das coisas acontecerem, muito antes do meu pai e minha mãe se conhecerem. Deus tinha, pela onisciência, saber que Paulo ia nascer, ia ter o nome do apóstolo e assim por diante. E daí então eu comecei a busca de tentar entender essa lógica estranha para mim. Tem o livre-arbítrio ou não tem? Se Deus é onisciente ou não tem? Se Deus não é onisciente, ele não é Deus. Então, é sempre aquela questão. E aí acabei me dedicando à astrologia de uma forma fantástica, um acontecimento que tem filmes no meu canal que mostra como é que foi isso. E Santa Teresinha do Menino Jesus, aos 15 anos foi para a clausura. Na clausura ela chegou à conclusão que se Deus era onisciente, estava
claro que ele sabia que ela ia para lá. Isso a acalmou e deixou ela, mesmo com as doenças dela, tuberculose, tudo, ela era feliz, porque se eu estou doente é porque Deus quer que eu esteja doente. E assim vai. Daí muitos questionamentos, são muitos anos questionando tudo isso, não dá para a gente em alguns minutos resumir essas questões. O livro A Minha Questão do Livre-Arbítrio é fruto da minha monografia para me tornar bacharel em filosofia. Está disponível no site astrociencia.com.br e vocês podem baixar lá em PDF e conhecer mais a fundo esse saber que eu defendo e que daqui para frente, como dizia Carlo Bussola, um filósofo italiano que morou no Brasil muito tempo, foi padre, ele dizia que eu cheguei muito cedo no âmago da minha filosofia e teria que então defender isso o resto da vida. E assim, nessa busca da compreensão do conhecimento, do pensamento e da divindade, a astrologia se tornou para mim um verdadeiro bálsamo por conhecer e compreender a mim, compreender aos outros e até ajudar os outros a se compreender. E daí então um campo de saber se abriu e nós vamos hoje nos dedicar nesse diálogo que será um resumo do que nós conversamos ontem numa conferência sobre o coronavírus, mas entender os diversos ciclos que a humanidade já viveu muito fortes, tentando correlacionar o movimento do céu com o movimento que aconteceu nos momentos muito graves da nossa sociedade mundial. É importante que vocês vejam no meu canal, Paulo Randal, que tem vídeos lá que mostram sobre ciclos, sobre história do Brasil, sobre eu falando sobre a Dilma Rousseff, que em 2016 teria o caos sobre ela. Ciclos que a gente fala há muito tempo. Em 2005 eu já falava para os empresários que 2008 ia ter uma crise financeira mundial, um momento muito difícil e que era para segurar os investimentos. Alguns fizeram isso e me agradecem. Então, cada momento, meus clientes, as pessoas queridas também me procuram, amigos, e eu vou ajudando a entender esse momento. Em 2018, no grupo Filosofando com Paulo Randal, me perguntaram sobre o futuro. Eu gravei, então, um texto, fiz um texto sobre o futuro e falei sobre a conjunção Plutão-Saturno em janeiro de 2020, no início de 2020, que teria um momento muito difícil para a humanidade. Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho dons psíquicos elevados a ponto de enxergar cenas, nem desejo. Porque o psiquismo, quando está em extremo no mapa de uma pessoa, a gente vê pelo mapa o extremismo. Quando há extremo, significa barreiras sexuais, bloqueios sexuais. De um lado, bloqueios, de outro, ações sexuais que levam a pessoa a um distúrbio caótico. Então, toda pessoa que tem talentos psíquicos exagerados, todos temos, mas aqueles que têm demais, a ponto de curar os outros assim, enfiando a faca no olho, não sei o que, isso tudo são problemas psíquicos exagerados que causam distúrbios na sexualidade. Manifestações psíquicas, talentos psíquicos, e nós temos uma leva de pessoas aí que eu já analisei no grupo Filosofando com Paulo Randal, no Facebook, que mostra o mapa e um pouco da história da vida da pessoa interpretando os ciclos que ele vivia. Então, nesse momento, o que eu quero dizer que,
Paulo Randall não tem talentos psíquicos, dotes psíquicos exagerados. Tem o normal de todo mundo. Intuições, às vezes, percepções, medo, insegurança, vontade de atingir certos objetivos, uma sexualidade saudável, sem excesso demais, sem barreiras demais, que é o equilíbrio melhor, e também uma alta capacidade de análise matemática e análise com a preocupação de extrair da informação analisada aspectos religiosos, crenças excessivas que causam dano à interpretação. Sair fora da realidade demais não é bom. É importante a gente entender que as análises que nós vamos fazer nesse trabalho é fruto de 35 anos de dedicação ao estudo da astrologia, que eu conheci aos 17 anos, de forma muito mais profunda. Aos 18, num congresso de física na Unicamp, conheci mais detalhadamente ainda a astrologia e pude, então, chegar ao que hoje cheguei, com uma clientela imensa, milhares de clientes no Brasil inteiro, pessoas famosas, empresários de alto nível, de bilionários até pessoas que estão tentando sobreviver com seu pequeno negócio, ajudando famílias, ajudando pais, ajudando no sentido de compreensão, não no sentido de ir lá e dar ordem na vida das pessoas. Não quero isso, não sou o guru. Algumas pessoas que eu pude ajudar a entender mecanismos psicológicos de traumas infantis, de informações bloqueadas, puderam atingir a sua cura física. Eles conseguiram mudar pensamentos por compreensão lógica e o corpo mudou porque houve uma mudança de comportamento através da mudança de pensamento. A pessoa achava que aquilo tinha acontecido, era assim. A gente analisa e fala, ó, não é assim que aconteceu. Ouve o outro lado, aí ouviu o outro lado e falou, meu Deus, não era então isso que eu pensei. Claro, a interpretação de uma criança é uma interpretação que marca o resto da vida. Então vamos agora a entender os grandes ciclos que a humanidade viveu recentes, para poder a gente entender o ciclo que nós estamos vivendo hoje, chamado coronavírus. O movimento dos astros ao redor do Sol e o Sol ao redor da galáxia vai promovendo um posicionamento. Quando a gente olha textos sagrados, bíblicos, nós vamos ver que Deus criou o céu, a terra e os astros para marcarem o tempo. E isso é muito interessante, porque todos os astros passam a ser ponteiros, como de um grande relógio, cheio de posições que vão nos dar maior compreensão do que é a vida, do que é o movimento eterno da vida. Os caldeus, há milhares de anos atrás, perceberam o céu e o seu movimento e definiram que o Sol era representante de uma energia, uma vibração chamada leão. Iniciava a primavera no signo de Áries, através dos instrumentos que eles tinham, que eram com aquelas pedras em pés, os monolitos. E ali eles viam quando o Sol entrava na primavera. O dia e a noite eram iguaizinhos, saindo do inverno para a primavera. E aí, 30 dias, ponto 4, mais ou menos, o signo de Áries, depois Touro e assim por diante. Completando 12 períodos das estações do ano. E não lá no céu, as estrelas lá no céu.
acaba que tem uma correlação, porque tudo está em ordem, né? Aqui no nosso DNA com o nosso mapa natal, e tudo está assim como o que está em cima está embaixo, essas ideias que a gente traz. Então eles definiram que o Sol rege Leão, a Lua rege Câncer. Se a gente dividir nessa linha aqui imaginária, nós temos o lado de cá os signos racionais, porque o Sol tem a ver com masculino, racional. E os signos do lado de cá, os signos emocionais. Tem um vídeo no canal chamado Regências Planetárias que explica muito bem. Eu só quero trazer para vocês aqui uma posição do que são os signos e cada astro com sua influência. Então, o Leão quer brilhar, Câncer quer sentir, Mercúrio em Virgem quer ser analítico, técnico, crítico, cético. Mercúrio em Gêmeos quer brincar, comunicar de forma bem alegre, comerciante, brincalhão. É a criança em sua fase de 5 anos e meio, 5 anos mais ou menos, até 7 anos e meio. Por isso que a fase dos 7 anos é chamada a fase da mentira. Então, nós temos em Libra, Vênus buscando a relação com o outro, a importância do casamento. É capaz até de casar só para estar em companhia. Já Vênus em Touro é possessiva, ela quer o amor para ela quer algo que ela possa ter segurança. É o apego às coisas, o prazer da primavera, toda uma relação positiva com os sensores do corpo, né? O paladar, o olfato, o tato. É um prazer da vida material. Vênus é o prazer da companhia ao lado do outro. Marte, em Escorpião, é estrategista. Quando ele quer algo, ele vai e luta para esperar o momento certo de abocanhar o que ele quer. Um instinto sexual muito forte. E Marte em Áries, paixão, entusiasmo, impulsivo, emocional. Por isso que Plutão, quando foi descoberto, estava em plena busca da química, da estrutura da bomba atômica e toda a preocupação com o interior da matéria. E aí foi colocado como regente de Escorpião. Pois temos Júpiter em Sagitário, eu tenho a lei, eu tenho a verdade, eu tenho o conhecimento, então eu mando aqui, eu que digo o que é certo e o que é errado. Que é o tipo sacerdote, juiz, cientista. Tudo com verdades que acreditam que são verdades, mas tem racionalidade para defender. Já Júpiter em Peixes não, é emocional. Eu imaginei que, eu sinto que, é perceptível para mim a sensação que eu vivi aquela cena. Por isso é regido por Netuno, que foi descoberto em pleno período que estava desenvolvendo as questões da psique, da hipnose, da busca da compreensão do que está fora da pessoa, um período do ópium, da cocaína muito grande, iniciando toda uma euforia das drogas, do álcool, do período meio confuso. Mas foi o desenvolvimento do conhecimento sobre a psique. Aí depois nós temos Saturno em Capricórnio, duro, rígido, sério, responsável, planeja metas, desde criancinha a meta, ele quer atingir aquele objetivo. Já Saturno em Aquário é frio, é calculista, mas é pensando nos ideais de reunir todo mundo vai ser feliz, do meu jeito, se não for da minha ideologia, não presta. Aí é um outro fator que tem um lado bom, que é pensar no bem coletivo, por isso política, tem a ver com a busca de solução dos problemas para os outros. Porém, a felicidade de Aquário é que todo mundo siga as ideias dele, senão não presta. Aí ele boicota quando
não serve às ideias dele, quando as pessoas não querem as ideias dele, aí ele se isola. Por isso, Urano, que foi descoberto por um jovem de 16 anos em plena Revolução Francesa, trouxe os ideais revolucionários de romper com o tabu daqueles reis que eram, de uma certa forma, descendentes dos deuses, e rompeu esse tabu e criou uma ditadura proletariária, do proletariado, que trouxe um período muito duro de morte, de guilhotina, de perseguição a quem tinha alguma coisa do passado que não importava mais. Então, de uma certa forma, Aquário tem um lado bom e o lado ruim, como todo signo. Leão em excesso é brilho demais, é centralizador demais. No lado bom ele é criativo, alegre, animado. Câncer no lado ruim ele é medroso demais, sofre demais, engorda demais. E do outro lado bom é carinhoso, amoroso, protetor, faz comidas deliciosas e assim vai. Então essa é a conotação que a gente tem dos signos. Tem muito material no Filosofando com Paulo Randal, no meu canal, no YouTube, para que vocês se aprofundem mais. E no astrociência.com.br, na aba cursos, tem apostila, tem muito material em vídeo, tem muito material em texto para vocês trabalharem. O primeiro grande ciclo, e com uma concentração impressionante, que eu achei pesquisando desde o ano zero da nossa era até os dias atuais, eu encontrei essa grande conjunção em peixes. E essa conjunção foram 7 astros: Sol em peixes, Mercúrio em peixes, Vênus em peixes, Marte em peixes, Júpiter em peixes, Saturno em peixes, Netuno em peixes. Netuno, como nós vimos nas regências, ele é o regente de peixes. Então, ele ser o regente de peixes significa que a cada 165 anos aproximadamente ele entra em peixes. E está agora em peixes. Então, nós estamos vivendo um ciclo muito semelhante ao que nós vivemos agora, Netuno em peixes. E o Brasil, quando estava nascendo, Netuno estava em Capricórnio. Logo depois, ele veio a passar em peixes. Então, a independência do Brasil foi com Netuno em Capricórnio e poucos anos depois, menos de 21 anos, houve a presença de Netuno em peixes. Então, houve um período, né, de transformação no mundo inteiro naquela época, após a independência do Brasil. Mas o que estava acontecendo perto de 1524? Uma grande mudança na igreja. A igreja estava sendo questionada, afinal de contas, Netuno é um planeta lento, Saturno é um planeta lento, os dois se encontrarem demora muito. No signo de peixes, mais ainda. Porque quando Saturno completar 28 anos e meio a 29 para chegar aqui de novo, Netuno já vai estar em Áries, porque são 14 anos no signo Netuno. Para que haja de novo uma conjunção de Saturno e Netuno em peixes, isso demora. Então, estar Netuno em peixes e Saturno também é um momento muito específico. E ainda por cima, Júpiter, que são 12 anos, quando Júpiter estiver aqui de novo, Netuno já chegou em Áries também. Então, não é uma conjunção fácil, tanto que naquela época havia uma expectativa muito negativa de ter dilúvio, porque peixes é do elemento água, dilúvio, o mundo se transformando, e transformou, claro que transformou. Foi o período das grandes navegações, foi o período em que o Lutero, não porque ele que causou tudo isso, porque havia uma configuração na psique de todos. Vocês acham que uma pessoa chega e fala assim, gente, vamos na rua
juntar todo mundo para poder lutar por um desafio monstruoso que é lutar contra a igreja e todo mundo vai? Não, é algo que ocorre porque está no inconsciente coletivo aquele movimento. Então, Lutero, naquela época, trouxe as suas questões da igreja, querendo mudar conceitos da igreja, e houve uma grande cisão que levou pessoas a ir embora para a América, fugindo da perseguição na Europa em função da igreja ser contra Lutero. Então, esse movimento de conjunções são profundamente transformadores da sociedade. Vamos para a próxima, então. Um outro momento muito forte que eu encontrei pesquisando as conjunções, grandes conjunções, nós temos em 62 Marte, Saturno, Lua, Sol, Vênus, Mercúrio e Júpiter em Aquário. Nós já vimos que Aquário é revolucionário, rebelde, explosivo, só ele que manda, a ideia dele é que tem que prevalecer. Por um lado, quer reunir todo mundo pelo bem comum, pelo bem da sociedade, pelo bem de todos serem felizes. Vamos dividir tudo para todo mundo, aí todo mundo vai ser feliz. E ele não gosta de coisas iguais. Ele não gosta de ser tudo igualzinho. Para ele, não. Para todo mundo, sim. Para ele, não. Ele é o que é o mentor, chefe da coisa. Então, ele sai e deixa todo mundo ali tudo igualzinho. As casas, tudo com duas janelinhas, não pode ter três. Se ter três, um é melhor que o outro. E isso não funciona. Mas era o ideal daquele momento. O que ocorreu em 62? A Revolução Cubana. Ah, aconteceu naquele momento? Não, Saturno tinha entrado em Aquário, Júpiter tinha entrado em Aquário. Isso aqui é só uma grande conjunção. Mas Saturno entrou, aí demora 2 anos e meio em Aquário, aí Júpiter entrou, demora 1 ano, Marte entrou, demora cerca de 1 mês e meio. Então, essas grandes conjunções não ocorrem num instante, elas vão se formando, os planetas mais lentos vão chegando, os mais rápidos chegam em alguns dias. Então, em 1962, houve uma tensão naquele momento no mundo e no mundo todo. Mas nós temos nossa história mais contada aqui perto da gente. E aí nós tivemos a Revolução Cubana e espalhou no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com a tentativa de implantar o comunismo no Brasil, que gerou em 1964 um outro momento que o militar teve que assumir para equilibrar aquele idealismo exacerbado, né, que foi o que aconteceu em alguns países. Então, houve um movimento contrário para conter esse excesso de idealismo e que, de uma certa forma, a gente vê resultados muito negativos, porque tudo que é excesso é complicado. Então, nós temos em 1962, 63, 64, um movimento aquariano muito forte que resultou na nossa história, a gente já sabe. Vamos observar agora o mapa da independência do Brasil. Imaginar o que estava acontecendo em 1962, uma grande conjunção de astros em Aquário, afetando a casa chamada Casa 12, que é uma casa de acontecimentos que estão por trás dos bastidores, estratégias, sonhos, esperanças, o povo amedrontado, em pânico, estranho. A Casa 12 é uma casa de saúde mental, saúde psicológica, não saúde física. Então, o povo estava vivendo um momento de pânico, medo, insegurança em relação aos próprios sonhos. E o ascendente do Brasil é Aquário.
Então, isso afetava diretamente a imagem do país e do povo, que o ascendente é o povo brasileiro. A casa 10 é quem está dirigindo a nação. E naquele momento havia uma transformação forte no povo brasileiro. É o povo que estava querendo alguma coisa. Nós vamos ver uma repetição do que está acontecendo também no período atual. Agora nós vamos analisar um ciclo mais próximo de 1989. Eu não vou me detalhar todos os ciclos que nós já vivemos, que seria exaustivo. Mas em 1989 tivemos uma grande conjunção no signo de Capricórnio. E esses jovens que nasceram quando Saturno entrou em Capricórnio, Urano entrou em Capricórnio, Saturno, Netuno e Urano, astros lentos. Então, nós temos uma geração antes de 89 e depois de 89. Essa conjunção aconteceu a Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Continuou um tempo, não foi rápido, e também houve, em 91, outra conjunção muito forte em Capricórnio. Vejam que Capricórnio tem sido uma grande conjunção. Vimos uma grande em Peixes, que foi o período lá da Revolução Luterana, um grande em Aquário, que foi um período das grandes mudanças ideológicas, que atingiu principalmente a luta do comunismo, e aqui em 89, 90, 91, um pouquinho antes, um pouquinho depois, tivemos uma concentração em Capricórnio, que trouxe em 89 uma recessão muito grande no mundo, por conta da crise do petróleo, devido Plutão estar em Escorpião, que foi Plutão entrou em Escorpião em 83 até 95, passou aqui, foi o período da Guerra Fria, o período do medo do petróleo acabar no mundo, da inflação galopante a cada mês e um período que surgiu a AIDS no mundo. De 82, 83 foi o primeiro caso de AIDS no mundo. Então, em 89, nós estávamos vivendo a conjunção em Capricórnio, onde as empresas lotadas de gente, as empresas particulares, as empresas públicas, estatais, era preciso vender. O Brasil estava quebrado, não só o Brasil, o mundo inteiro estava com esse problema. Começou, então, as demissões voluntárias. Esse período em que Netuno, Urano e Saturno esteve em Capricórnio foi chamado de EUSA. O sujeito tem que sair da empresa que ele está mamando lá na teta do governo e abrir seu negócio. Um monte de gente quebrou, um monte de gente ficou doente, um monte de gente se perdeu. Poucos conseguiram tocar um negócio próprio, porque não era o talento dele. Mas essa geração que nasceu com vontade de ter o seu próprio negócio. Isso é muito importante. Agora, lembra o mapa do Brasil? Ascendente em Aquário, o mapa do Brasil. Esse não é do Brasil, mas eu coloquei o ascendente em Aquário. Veja que caiu tudo ali na casa 11 e 12 do mapa do Brasil. A área da política, a área das revoluções coletivas, das mudanças sociais e de algo que reprime, algo que leva para um mundo mais fechado. Depois, quando Plutão chegou no meio do céu do mapa do Brasil, houve o impeachment de Collor de Mello. E o meio do céu marca a posição do mandante daquele país. Por isso, então, houve a morte do sonho de um mundo colorido, cheio de, né, a bandeirinha, saía a licinha do Brasil, verde e amarela, fazendo tudo ficar bonito, né, na propaganda. Depois, então, em 91, tivemos uma nova conjunção muito grande no signo de Capricórnio.
Então foi um período longo de uma transformação social muito grande, de uma recessão muito grande. A cada dia a gente via lojinhas fechando, empresas fechando, porque a recessão estava muito grande. De lá para cá, tivemos em 2019 uma outra conjunção muito grande. As relações com os últimos anos do Brasil, especificamente o Brasil, né? Que foi Netuno em oposição à Lua, em conflito com a Lua, em conflito com Júpiter, em oposição ao Sol, eu já tracei, tem lá no grupo, lá no canal, tem muitos vídeos falando sobre isso. Vamos nos centrar no próprio Filosofando com Paulo Randal, alertei muitas vezes os anos passados sobre o que o Brasil estava passando e que iria melhorar a partir de fevereiro de 2019. Então, quando ocorre um momento em que o Brasil está em ascensão e vai continuar em ascensão, nós temos uma grande conjunção em dezembro de 2019, principalmente nessa conjunção Saturno e Plutão. Esses dois são muito fortes, são irmãos na mitologia, Plutão e Saturno. Aliás, desculpa, Saturno é o pai de Plutão. E Saturno engoliu os filhos, engoliu porque ele não queria ser destronado pelos filhos como ele fez com Urano, isso é mitológico. Então Plutão, Júpiter e Netuno se uniram contra o pai e durante 10 anos de luta para conseguir vencer o pai, que é exatamente o período de 12 anos, quando o jovem entra na puberdade, até os 21, quando ele se torna dono do seu nariz em idade. Ora, mas nós tivemos uma grande conjunção muito séria agora no final de 2019, e foi quando surgiu o coronavírus e está causando esse estardalhaço todo no mundo por interesses que a gente vai discutir na próxima conferência, porque é um movimento que nós vamos ver tipo o que aconteceu lá no período Che Guevara, Fidel Castro lutando pela implantação do comunismo no mundo. Ora, nós vamos ver isso acontecer, porque logo em seguida começa muitos astros em aquário, e aí é hora da gente repensar no amanhã. Ora, essa grande conjunção ocorreu no final do ano 2019, a China começa a difundir um vírus no mundo, intencionalmente, não vou dizer isso porque eles não programaram o céu para ter Saturno conjunção Plutão. Nós iríamos viver isso. Lá em 2018, em agosto de 2018, eu escrevi um texto no grupo Filosofando com Paulo Randal no Facebook, falando desse ciclo. Então, não é uma coisa que a China está fazendo despropositadamente. Pode estar. Mas existe um plano anterior à China sequer existir para que coincida com essas épocas de grandes concentrações de astros, de conflitos de astros muito fortes. E nós vamos viver outros adiante. Então, Saturno, em 22 de março, saiu para Aquário. Então, ele vai ficar em Aquário um pouquinho, em meados do ano volta para Capricórnio e depois vai no início, finalzinho de 2020, ele já vai para Aquário novamente, fica 2 anos e meio lá. Então, quer dizer, nós iniciamos um novo ciclo dia 22 de março, com a saída de Saturno de Capricórnio para ir para Aquário. Mesmo que ele volte, mas ele volta para finalizar os arranjos. Porém, nós temos uma nova vibração, nova etapa, novo ciclo para aprendizado. O planeta Marte, que estava aqui, está em Capricórnio agora, né? Está nesse momento que a gente fez a conferência, Saturno está em Capricórnio, junto com Saturno, junto com Júpiter, aliás, junto com Plutão e Júpiter, Saturno já saiu. Aí
nós vamos ver esse movimento. Marte já sai no dia 31 de março para Aquário. E ano que vem, Júpiter vai para Aquário. E Saturno vai estar em Aquário, Júpiter vai para Aquário. E em 2023, Plutão vai para Aquário. Então, nós temos um movimento importante para estudar no próximo momento da conferência, pensando no ciclo do futuro. O que vai acontecer com esse monte de astros passando por Aquário? Tudo para a gente pensar. Então, o que eu queria fechar com vocês em termos de compreensão dos ciclos é que quando Plutão entrou em Capricórnio, 2008, houve a crise financeira mundial. Por que crise financeira? Porque Capricórnio lida com dinheiro, Capricórnio é ambição, Capricórnio é administração, Capricórnio é pensar no futuro, no amanhã, é o pai, a autoridade. Quando Plutão entrou em Capricórnio, trouxe a crise financeira mundial, recente, 2008. Quando ele passou aqui em Câncer, o que aconteceu? Foi o início da Primeira Guerra Mundial. E logo depois, 1929 e a década de 30, foi a Grande Depressão, que deixou a queda da Bolsa de Nova York e o mundo entrou em depressão, muito suicídio, muita gente falida, um período duríssimo para a humanidade, junto com a Primeira Guerra Mundial. E acabou que houve uma grande migração da Europa para o norte da África e Península Arábica. Aí Plutão entrou em Leão e trouxe o início da Segunda Grande Guerra. E quando Plutão passou no meio de Leão, que é um ponto muito crítico, o grau 15, para vocês terem uma ideia, grau 15 teve a bomba atômica, um período muito duro e assustador. E também um período de mostrar o poder, eu sou poderoso, que é bem Leão isso. Depois nós tivemos guerra no grau 15 de Virgem, tivemos guerra no grau 15 de Libra, guerra do Vietnã, caso Watergate, Vietnã. Depois Plutão no grau 15 de Escorpião foi a guerra do Golfo Pérsico. Plutão no grau 15 de Sagitário foi a guerra do Iraque, com a queda das Torres Gêmeas e depois a caça a Bin Laden. E então nós chegamos em 2008 com Plutão em Capricórnio. Ao chegar no meio de Capricórnio, a Primavera Árabe trouxe uma luta sangrenta, destruindo tudo lá. E aconteceu o quê? A maior migração da história da humanidade, do norte da África e da Península Ibérica para a Europa, oposto ao que aconteceu quando ele passou no grau 15 de Câncer. Veja que o universo tem o seu movimento próprio, de fazer as coisas ir para um lado e para o outro. E para um lado, igual a Lua e o Sol provocam as marés, permitindo haver maré cheia, maré baixa. E assim, nós estamos caminhando para Plutão chegar em Aquário em 2023-24. Plutão chegando em Aquário, Saturno vai estar entrando para Peixes, e assim nós vamos estudar, a partir do próximo encontro, o que é que tem pela frente. O coronavírus, para mim, vai acabar agora. Toda essa festa falando de coronavírus tem todo um interesse jogo político, que vai se dissolver com Saturno em Aquário. Depois volta um pouquinho, lógico, volta, porque há mais tensões políticas a ser vivido com isso. Mas depois
encerra esse assunto e começa um novo momento de crescimento novamente da economia do Brasil, principalmente, que está num período ótimo para desenvolver-se, e vai entrar um ciclo aquariano. Esse é que nós temos que discutir com base nas últimas conjunções astrológicas no signo de Aquário. E eu conto com vocês para a gente poder dialogar, discutir, pensar todo esse movimento do céu. Nós não estamos aqui querendo culpar A ou B. Nós estamos aqui para entender o ciclo do universo, a grande obra de Deus em ordenar tudo e colocar os astros como ponteiros de um grande relógio, onde cada um aponta para uma tendência e juntas tendências nós vamos compreendendo. E pensar que todas as pessoas no planeta inteiro estão vivendo uma concentração de astros em um ponto específico do mapa natal. No caso do Brasil, casa 11 e casa 12. Em breve vai vir tudo para a casa 1. E a casa 1 é uma casa da personalidade, da imagem do país no mundo. Então há algo grande que vai vir para o Brasil representar no mundo quando os astros estiverem passando pelo ascendente do Brasil e entrando na casa 1. Isso tudo nós vamos dialogar e tentar entender no próximo momento. Eu estou à disposição para, utilizando as redes sociais, dialogar com todos vocês. Tragam suas dúvidas, tragam suas ideias. Às vezes a sua pergunta é um momento importantíssimo para que eu possa encontrar explicações e ter até intuições para que a gente possa encontrar o melhor entendimento dessa obra magnífica, belíssima, que eu admiro demais desde que eu conheci a astrologia de uma forma mais profunda. Até lá!